Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui nesta que é a primeira sessão de uma nova iniciativa do JOPA. O meu nome é Marina Sequeira, para quem não me conhece. Sou a coordenadora do JOPA, do Núcleo de Jovens Profissionais do Setor da Água, da APDA. E comigo está o André Pinto, vice-coordenador do JOPA, e o Miguel Carrinho, coordenador da Comissão Especializada de Inovação, que é o nosso primeiro convidado de uma iniciativa que vai estrear hoje. Portanto, muito bem-vindos, obrigada por terem aderido e passava a palavra ao André. André? Muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Como a Marina disse, e antes de mais, em nome do Jopa, queria agradecer a presença de todos os participantes nesta que é a primeira sessão da primeira temporada do Jopa Talks. Um agradecimento especial aqui ao Dr. Miguel Carrinho, da Águas de Ribatejo, por ter aceito o nosso convite e ser o primeiro orador desta temporada. Antes de começarmos a nossa Jopa Talks, eu gostaria de apresentar-vos, assim, de uma forma breve, o que é que são as Jopa Talks. As Jopa Talks começaram em 2022 e inicialmente tinham um nome diferente. Chamavam Sessões de Partilha de Experiência do Jopa, porque era interno aqui ao núcleo de jovens. E nessa altura, nós reuníamos todas as últimas quartas-feiras de cada mês e convidávamos 2 membros do Jopa para partilharem os seus percursos profissionais e os desafios que enfrentavam no seu dia-a-dia. O JOP é composto por 30 elementos, ou seja, nós estamos espalhados norte a sul de Portugal, nas ilhas, e também algumas empresas internacionais, como a Veolia Irlanda e a EPA Zuila, em Angola. E estas sessões proporcionaram uma oportunidade para nos conhecermos melhor e explorarmos novas realidades no setor da água e promover também aqui um bocado o network interno. E foram um sucesso estas nossas sessões de partilha. Então decidimos agora dar um passo em frente e criar um novo conceito, o Jopa Talks. Iremos manter a essência das sessões de partilha de experiências do Jopa, mas o Jopa Talks evolui aqui para um formato aberto a todos os membros da APDA. Achámos que era importante também darmos este passo. Nesta primeira temporada, vamos ter como convidados os coordenadores das comissões especializadas da APDA, que irão partilhar também as suas trajetórias profissionais e o trabalho desenvolvido pelas comissões que coordenam. O Jopa Talks, as sessões terão a duração de 1 hora, esperemos manter esta 1 hora, onde o orador intervém entre 15 a 20 minutos e o tempo restante é para perguntas e respostas. Isso irá permitir não só ao Jopa, mas também a todos os membros da APDA conhecermos melhor os projetos e os contributos das diversas comissões especializadas. Pedia-vos só que no final da partilha do orador, quem quiser fazer perguntas e intervir, que levante a mão para ser mais fácil todos poderem participar. E sem mais demoras, vamos dar início à nossa primeira sessão desta temporada. Temos aqui como orador convidado o Dr. Miguel Carrinho, coordenador da Comissão Especializada de Inovação da APDA. Miguel, o palco é teu. Ora, muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Portanto, cumprimentar todos os participantes. Naturalmente, agradecer ao JOPA, portanto, a honra e, simultaneamente, a responsabilidade, portanto, de estar nesta primeira sessão do JOPA Talks. Portanto, é com todo o gosto que cá estou. Portanto, lá está, não deixa de ser uma inovação e, portanto, nessa medida faz todo o sentido que seja a Comissão Especializada de Inovação a dar este pontapé de saída. E, portanto, saudar esta iniciativa que me parece muito interessante e vou tentar, portanto, aqui durante uns breves minutos, falar um pouco sobre mim, o meu percurso profissional, portanto, apresentar muito rapidamente a minha entidade gestora e falar um bocadinho sobre a Comissão Especializada de Inovação, que tenho o gosto e a honra de coordenar. Portanto, eu vou aqui partilhar portanto, o meu ecrã. Portanto, penso que já estão a conseguir visualizar. Peço desculpa só aqui Sim, para. já temos. Já O estão a PowerPoint. visualizar, Uhum. portanto, os slides, ok. Em modo tela cheia, penso eu, já vem. Não, olha, estás a partilhar em modo orador, ou seja, estamos a Ok, ver.
Então, só um bocadinho, porque Miguel, isto peço para ir às canais de já estou exatamente, aqui, duplicar, portanto, já duplicar. está. Ok, está perfeito. Perfeito. Bora, Vamos bora. a isso. Pronto, vamos então, portanto, assim, de uma forma muito breve, portanto, aqui uma agenda, portanto, muito sucinta, portanto, basicamente só apresentar-me, portanto, falar um pouco sobre a minha entidade e depois sobre a Comissão Especializada de Inovação. E, portanto, muito rapidamente, portanto, o meu nome é, como já disse, Miguel Carrinho, portanto, tenho 47 anos feitos há muito pouco tempo, nascido e criado num concelho do interior do país, neste caso a Chamusca, distrito de Santarém, onde também resido. Sou licenciado em Organização e Gestão de Empresas, portanto, tive o grato prazer de tirar o meu curso em Coimbra, na Faculdade de Economia. Iniciei a minha atividade profissional em 2002, portanto, uma entidade pública, então Comunidade Urbana da Alzira do Tejo, hoje Comunidade Intermunicipal, onde entrei e participei num conjunto de projetos na altura. Portanto, isto para os jovens é um bocadinho estranho, mas eu, o primeiro projeto em que trabalhei, portanto, foi um projeto de criação de espaços de internet, que era um espaço onde havia computadores com internet para as pessoas poderem ir e acederem à internet. Portanto, isto é uma coisa que parece lá muito dos primórdios, mas não. Portanto, em 2002, portanto, nas sedes de concelho desta região, criaram-se espaços com computadores com acesso à internet para as pessoas poderem utilizar, porque na altura muita gente não tinha computador e a internet, portanto, também ainda não era nada daquilo que temos hoje na palma da nossa mão e, portanto, foi um pouco por aí que comecei. Depois estive envolvido sempre numa série de projetos muito ligados ao governo eletrónico, sociedade da informação, sistemas de informação também, apesar da minha área ser de gestão, portanto, muito na coordenação de projetos, mas nestas áreas mais técnicas. E, posteriormente, e porque portanto, o processo que levou à criação das Águas do Ribatejo foi, que é um projeto, já vou falar um pouco sobre ele, um projeto intermunicipal, foi um projeto que nasceu, teve a sua gênese exatamente na comunidade urbana, que promoveu os estudos e, portanto, os contactos entre os municípios e, portanto, eu, sem fazer ainda a mínima ideia que viria um dia a trabalhar nesta empresa, portanto, acabei por acompanhar esse processo, colaborar, e depois, quando a empresa foi criada, portanto, no final de 2007, portanto, ela só começou a ter alguma atividade em 2008 e no final desse ano eu fui então convidado a integrar a estrutura desta recém-criada empresa, para ficar com a responsabilidade de, no fundo, liderar a componente administrativa e financeira e, portanto, depois com todos os desafios daquilo que é a criação de uma empresa de raiz, de montar uma equipa, de recrutar pessoas, portanto, e apenas dar-vos nota, e porque pelo menos alguns daqueles que nos ouvem, portanto, serão jovens profissionais do setor, dizer que, portanto, e dar até este exemplo, portanto, eu estou na Águas do Ribatejo há sensivelmente, portanto, há 15 anos, tenho 47, portanto, o que quer dizer que com 32 anos, portanto, na altura um jovem profissional, portanto, fui convidado, e tal como outros colegas também com a mesma idade, outros pouco mais velhos, uma equipa muito jovem, a assumir responsabilidade e um cargo de direção numa empresa. E, portanto, isto para dizer que existe toda a margem e todo o espaço, assim haja por vezes também a confiança necessária para dar margem e dar espaço para que jovens possam crescer, desenvolver-se e mostrar as suas competências. Estive sempre nesta empresa desde o início, e, portanto, em 2022, com a saída, portanto, por aposentação do anterior diretor-geral, que também estava na empresa desde o início, fui convidado a assumir essas funções e, portanto, desde 2022 que tenho também o gosto e a honra de ser diretor-geral das Águas do Ribatejo. Sou membro da comissão, portanto, na altura, também falar sobre isso, na altura, grupo de trabalho, quando foi criado em 2014, grupo de trabalho de inovação, portanto, sou membro também desde o início.
e cerca de um ano e pouco depois da criação do grupo de trabalho, com a saída na altura para o estrangeiro do coordenador, portanto, eu era na altura vice-coordenador e fui convidado a assumir as funções de coordenador também da comissão, portanto, que também desempenho já há um conjunto de anos. Portanto, eu alonguei-me aqui um bocadinho porque algumas destas coisas depois vão fazer o transfer, portanto, para aquilo que vamos falar mais à frente. Algumas já fui dizendo, portanto, a minha entidade gestora, portanto, é uma empresa intermunicipal, criada no final de 2007, mas que lá está, o início da operação de gestão dos sistemas teve lugar em 2009. Atualmente tem 7 municípios, inicialmente eram 6, Torres Novas entrou mais tarde. Foi um projeto pensado para um mínimo de 40 anos. Eu acredito que não vai ter fim no tempo, porque estas coisas são mesmo assim, já se fez muito trabalho, e eu diria que este processo é um processo irreversível. Servimos um universo de cerca de 140.000 pessoas, resultou em 79.000 clientes, num território muito, muito vasto, com mais de 3.200 km quadrados. Portanto, basicamente, isto para comparar, estamos a falar sensivelmente toda a margem norte da área metropolitana de Lisboa, só que em vez de ser 2 milhões e qualquer coisa de pessoas, são 140.000 num território, portanto, de facto, que é muito, muito vasto. Portanto, isto aqui só para perceberem, 6 dos concelhos têm continuidade territorial entre si, e depois Torres Novas fica na outra margem do Rio Tejo, não tendo continuidade territorial com os restantes concelhos. Portanto, muitos destes concelhos, aliás, como se vê na imagem, alguns deles, designadamente Chamusca e Cruz, estão entre os 10 maiores concelhos do país em área. Portanto, o que obviamente depois nos traz um conjunto de desafios do ponto de vista da operação. Este sistema teve na altura e ainda acaba por ter um modelo também ele inovador, ou seja, a ter aqui a agregação dos serviços de água e de saneamento de vários municípios, com a alta e a baixa, tudo numa mesma entidade, portanto, que, como sabem, não é um modelo predominante no nosso setor, em que na maior parte do país, portanto, temos a alta de um lado, a baixa do outro, portanto, no nosso caso, fazemos tudo neste conjunto de municípios. Apenas para dar aqui uma panorâmica, portanto, estes desafios da dispersão territorial traduzem-se depois num parque de infraestruturas muito, muito vasto, sendo que muitas delas são de pequena dimensão. Mas apenas para vos dar uma nota, portanto, nós temos mais de 100 reservatórios, mais de 100 captações de água subterrânea, portanto, cerca de 2.200 km de rede de água, cerca de 1.200 km de rede de saneamento, 51 hectares, sendo que, se não me falha a memória, portanto, 42 servem menos de 2.000 habitantes equivalentes. Portanto, são pequenos aglomerados, são pequenas infraestruturas, mas que nos trazem muitos desafios do ponto de vista da operação. São, na maior parte, pequenos sistemas, porque as distâncias são muito grandes e, portanto, fazer os sistemas que era possível agregar e integrar, nós fizemos-lo em tempo, mas há muitos outros em que as distâncias entre eles tornam inviável a sua integração e, portanto, isso traduz nestas infraestruturas. Temos aqui depois uma capacidade, na prática, só para traduzir às vezes estas infraestruturas em miúdos, uma capacidade de reserva para encher cerca de 22 piscinas olímpicas, a nossa rede de água, portanto, é mais ou menos de Lisboa até Amsterdão, a nossa rede de saneamento é mais ou menos de Lisboa a Barcelona, portanto, isto dá um bocadinho a percepção da dimensão das infraestruturas que gerimos. E, portanto, em termos da minha entidade gestora, portanto, era isto que tinha a dizer. Portanto, foi de facto uma das primeiras agregações. Hoje, portanto, e entretanto, nos últimos 4, 5 anos, talvez um pouco mais, surgiram uma série de novas entidades agregadas, portanto, e bem, na medida em que esse é um dos caminhos, não diria que é o único, mas é um dos caminhos para tentarmos ultrapassar algum dos desafios que se colocam ao setor, porque obviamente há ainda um grande número de entidades
cuja dimensão dificulta, eu não gosto de usar a palavra do impossibilita, mas dificulta muito o conseguir responder afirmativamente aos muitos e muitos e grandes desafios que se nos colocam. E, portanto, a agregação é um dos caminhos para ganhar escala, massa crítica e criar competências para poder responder a estes desafios. Há outros caminhos, naturalmente, portanto, eu ficar-me-ia naturalmente mal se não defendesse que este é, obviamente, um caminho muito válido, até pela experiência que temos seguido. Bom, falar um pouco agora então sobre a Comissão Especializada de Inovação. A inovação é algo que, lá está, é aqueles chavões, não é? Portanto, ela é essencial, é muito importante, é transversal, mas a verdade é que é mesmo assim. E, portanto, não é só no nosso setor, mas no mundo em geral, na sociedade em geral, no mundo empresarial em geral. Portanto, a inovação é, de facto, fundamental. Eu gosto, às vezes, de utilizar um bocadinho um conceito ou uma definição que é a inovação acaba por ser o encontrarmos formas diferentes para fazer as coisas de uma forma mais eficiente ou com melhores resultados. E isto, muitas vezes, tendemos a confundir um bocadinho, por exemplo, quando se fala de inovação, muitas vezes pensamos logo em tecnologia. Ora, a inovação, obviamente que tem uma componente que incide também na componente tecnológica, mas é muito mais do que isso. Podemos ter inovação em termos de governança, em termos das nossas organizações, em termos da gestão das pessoas, em termos de processos, em termos, portanto, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, confundir inovação com tecnologia é, de facto, estar a reduzir aquele que é o papel e aquilo que é a inovação. A PDA em 2014, e portanto, obviamente, demonstrando aqui também uma atenção e no fundo, também traduzindo aqui na criação de um grupo de trabalho o papel e a atenção que entendia que a inovação devia ter de uma forma autónoma, porque no final do dia, e às vezes é um pouco, sentimos nós na Comissão um pouco essa dificuldade, que é no final do dia a inovação quer dizer, é tudo e não é nada, ou seja, não, no final do dia não há nada que nós possamos fazer, não possamos, salvo seja, mas tudo aquilo que nós quisermos fazer na Comissão, desenvolver temas, abordar temas, fazer eventos, e portanto e temos feito isso, acaba por tocar depois também as áreas de intervenção das outras comissões da APDA, porque lá está, podemos ter inovação a nível do tratamento das águas residuais, a nível da gestão dos clientes, a nível da tecnologia dos sistemas de informação, portanto, a nível daquilo que seja. E, portanto, nós entendemos aqui o nosso papel como um bocadinho um papel também de interação e de trabalhar em conjunto, em articulação com as outras comissões, e é isso que temos feito. Este grupo de trabalho passou mais tarde, portanto, e consolidando a sua atividade, transformou-se numa comissão especializada e faz parte hoje do lote de comissões especializadas que a APDA vai mantendo e dinamizando. Portanto, no fundo, gosto de dizer que esta comissão, acima de tudo, representa um bocadinho um espaço de debate e reflexão sobre diversas coisas. A comissão, e acaba por ser giro, nós não somos muitos, comparando com outras comissões, até com o JOPA, há pouco creio que referiram que o JOPA teria 30 membros, já à volta disso. Nós somos 18, já fomos menos, mas depois, portanto, a composição, lá está, é um pouco como a inovação, é extremamente heterogénea, ou seja, nós temos pessoas, lá está, de áreas, há entidades gestoras que têm das áreas de inovação, empresas mais tecnológicas, temos pessoas das áreas dos sistemas de informação, mas depois temos pessoas da parte da gestão de obras, de departamentos de sustentabilidade, de comunicação, da vertente comercial, da gestão, e isso, no fundo, também eu acho que é uma das coisas que enriquece a Comissão, porque de facto traduz aquilo que é a diversidade e o papel abrangente e transversal que a inovação pode e deve ter nas nossas entidades. Temos também aqui, acaba por ser também uma composição bastante representativa daquilo que é a realidade do setor, portanto, porque temos
e não o referi aqui, falha minha, portanto, temos não apenas entidades gestoras, mas também outras empresas, portanto, parceiros do setor, designadamente da parte de desenvolvimento de soluções e de serviços de suporte. Dentro do universo de entidades gestoras, temos, no fundo, aquilo que é a diversidade do setor. A gestão direta, a gestão delegada, portanto, concessões, empresas do universo ADP, portanto, grandes entidades gestoras de grande dimensão, outras de pequena dimensão, umas do litoral, outras do interior, umas do norte, umas do centro, umas do sul, portanto, das ilhas, curiosamente, portanto, caso não temos ninguém, mas ainda assim, portanto, acaba por ser uma composição do setor. Portanto, está aqui, achei por bem colocar aqui, portanto, a lista de membros atual da nossa comissão, portanto, como poderão verificar, portanto, é bastante diversa, portanto, sempre foi assim, e julgo que é uma das mais-valias da nossa comissão, é exatamente depois esta diversidade e muitas cabeças de áreas diferentes, com ideias diferentes, a debater coisas e a fazer coisas. Apenas destacar aquilo que têm sido algumas dos temas que ao longo do tempo temos abordado ou que temos desenvolvido trabalho, também para perceber um bocadinho aqui a diversidade daquilo que fazemos, que lá está, portanto, que às vezes é uma vantagem, porque fazemos coisas diferentes, sobre temas muito diferentes, mas às vezes também é um desafio, lá está, porque quando temos uma comissão que versa, por exemplo, sobre, sei lá, a qualidade da água, ou sobre o tratamento, ou a qualidade das águas residuais, ou sobre a gestão de clientes, claro que dentro destas áreas há uma panóplia enorme de coisas, mas acaba por haver ali algum foco, e nós, muitas vezes, na inovação, temos aqui um desafio adicional, que é conseguirmos focar, porque efetivamente o leque é tão abrangente e tão vasto que é difícil, que é fácil às vezes dispersar. E portanto, um dos primeiros temas que tratámos, na altura, lá está, em colaboração, em cooperação com a Comissão das Águas Residuais, foi, portanto, o tema das soluções individuais e para pequenos aglomerados, portanto, soluções de tratamento de águas residuais. Portanto, consideramos portanto, que lá está, o país é muito diferente, portanto, e há zonas em que os sistemas convencionais, portanto, não fazem sentido, nem são viáveis. Entendemos em determinado momento também perceber aqui um bocadinho o estado de maturidade do setor em relação a esta coisa da inovação, e portanto promovemos um inquérito junto das entidades gestoras para perceber a importância que davam a isto, se incorporavam nas suas áreas, tinham recursos afetos ou não, e fizemos esse trabalho que resultou depois no evento que organizámos em Tomar, onde apresentámos estes resultados e promovemos a discussão sobre um conjunto de temas ligados à inovação. No período da pandemia, ou no pós-pandemia, entendemos também que era interessante perceber como é que as entidades gestoras se posicionavam relativamente à questão do teletrabalho. Portanto, que na altura falou-se muito sobre isso, portanto, na altura, e para algumas das empresas, portanto, acredito que sim, portanto, a Marina, por exemplo, estará agora em teletrabalho aqui a uma distância enorme de nós, mas a verdade é que, por exemplo, isto parece uma coisa muito Ok. básica e muito simples, mas muitas das entidades gestoras que na altura, por força das circunstâncias, implementaram o teletrabalho, portanto, entretanto, reverteram esse processo, portanto, volta toda a gente para o escritório, portanto, como era antes. Felizmente, a minha entidade gestora, portanto, nós, lá está, apenas para dizer isso, não o fizemos, acreditamos muito e aproveitamos essa dinâmica para manter, de facto, acreditamos que isso traz vantagens, portanto, eu diria que mais do que a organização, às pessoas. A organização acaba por ganhar porque as pessoas ganham, porque isto permite uma maior flexibilidade, em alguns casos reduz custos, porque nós temos pessoas a trabalhar que ainda residem a uma distância considerável das nossas instalações e, portanto, as deslocações, portanto, significam custos, isso também contribui para a redução das emissões, etc, etc, e, portanto, é algo que nos parece muito óbvio, muito simples, mas muitas vezes não é. Eu coloquei aqui uma iniciativa, e porque também me parece importante, e eu gosto sempre de dizer isto, que é nem tudo o que nós fazemos corre bem. E, portanto, eu coloquei aqui uma referência a uma iniciativa da Comissão, portanto, que foi o Livro Branco sobre Inovação no Setor da Água, que provavelmente alguns de vocês ouviram falar sobre isto em alguns dos eventos
em que participaram, em que o objetivo era recolher contributos válidos, reflexões, ideias que pudessem depois ser incorporados num documento e definir aqui perspectivas futuras para o setor. Foi uma iniciativa que não correu bem, não conseguimos ter contributos nem em quantidade nem em qualidade que nós considerássemos suficientes. Não quer dizer que não tenhamos recebido bons contributos, recebemos, mas não conseguimos reunir um conjunto de contributos que considerássemos que estariam à altura daquilo que são as publicações da APDA, as iniciativas da APDA, e, portanto, nem tudo o que nós fazemos corre bem, devemos procurar aprender porquê, mas também achei importante trazer aqui isto, é assim, não temos de ter problemas em assumir que às vezes há coisas que não correm bem. Apresentámos diversas comunicações sobre muitos temas nos vários ENEGs, participámos sozinhos ou em colaboração com outros na organização de eventos, por exemplo, com o próprio JOPA, em junho, e com a Comissão dos Sistemas de Informação organizámos, portanto, uma conferência que correu muito bem em Torres Novas sobre inteligência artificial e, portanto, e pessoas, inovação. Foi muito bom, e, portanto, também um bocadinho fora da caixa, discutir temas diferentes e tem sido um bocadinho isso que temos tentado fazer na Comissão, também trazer novos temas, novas pessoas de fora do setor, abrir um bocadinho o setor àquilo que é o mundo que o rodeia, porque efetivamente continuamos ainda muito fechados sobre nós próprios. Fechar apenas dizendo aqui alguns dos temas, obviamente, que nos vão merecendo alguma atenção, que vamos discutindo, que vamos conversando sobre eles: inteligência artificial, transformação digital, reutilização, governança, sustentabilidade, portanto, etc. Bom, basicamente é isto que queria partilhar convosco. Penso que não fugi muito do tema do tempo que tinha e ficar naturalmente agora à vossa disposição para responder às questões que entenderem colocar. Portanto, e mais uma vez, portanto, em meu nome e em nome da Comissão Especializada de Inovação, agradecer ao JOPA a oportunidade, portanto, e a honra, no fundo, lá está. Portanto, tenho tido a possibilidade, portanto, de também estar em iniciativas, portanto, pela primeira vez, como no último ENEG, portanto, tivemos as Flash Talks, também tive a oportunidade de participar, portanto, na primeira sessão, aqui também estar, e portanto é sempre um gosto, e cá estou agora para, se tiverem dúvidas, questões, aquilo que quiserem, portanto, poder responder. Obrigado. Muito obrigado, Miguel, pela excelente apresentação sobre o teu percurso e sobre a Comissão de Inovação. Foi muito interessante. Eu, se calhar, agora perguntava aqui à audiência se tem alguma questão para colocar ao Miguel. Não tem que ser uma pergunta, pode ser simplesmente um comentário a alguma coisa que o Miguel tenha referido ou apresentado. Está tudo muito tímido. Ou a minha apresentação foi de tal forma eloquente e esclarecedora, portanto, que ninguém tem nada a perguntar. Também Miguel, foi, também foi. Inovador, Miguel. Então, se ninguém colocar... Pedro Ribeiro, boa. Pedro. Conseguem ouvir-me? Sim, Conseguem ouvir? perfeitamente. Conseguimos, Pedro. É que a minha câmera deixou de funcionar agora, portanto, peço desculpa. Bem, boa tarde a todos. Eu gostava só de fazer uma pergunta, visto que o Miguel é o coordenador da área de inovação, e sob o risco de ser assim um pouco arrojada, só gostava de perguntar. Era uma pergunta, mas dividida em duas. De todas as inovações, isto é um bocado qualitativo, mas é o que é, de todas as inovações que já viu, ou que já ouviu falar, qual é aquela que acha mais promissora e qual aquela que o deixa mais cético? Bom, isto é uma pergunta muito interessante, mas de facto não tem uma resposta fácil. Eu diria que
muito provavelmente, portanto, neste momento, lá está, portanto, até por aquilo que vamos ouvindo e até tendo presente o evento que referi há pouco que organizámos em junho, eu diria que muito provavelmente, portanto, isto é mais ou menos consensual naquilo que vamos ouvindo, que não só no nosso setor, mas de facto a inteligência artificial já está a ter, portanto, e vai ter a curto, médio prazo um impacto tremendo de forma transversal e mudar o mundo tal como o conhecemos do ponto de vista não só, portanto, lá está, da nossa atividade profissional, mas também de diversas questões relacionadas com a nossa vida pessoal, de serviços que usufruímos e tudo mais. Portanto, eu, não sendo de todo um perito na matéria, mas olhando depois, obviamente, que depois poderá haver inovações mais setoriais ou mais específicas aqui ou ali que poderão ter alguma importância, eu diria que esta é de facto aqui a grande, digamos, o grande tema, portanto, que simultaneamente acredito que é aquele que de longe vai ter um maior impacto em tudo aquilo que fazemos, e portanto nós nesse evento tivemos a oportunidade de perceber e de assistir a apresentações já de soluções concretas que existem, portanto baseadas em inteligência artificial, e como é que isso nos pode ajudar já no nosso trabalho do dia a dia, mas também depois ter a noção que existem outras que estão agora em desenvolvimento e que depois podem nos ajudar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a nível de ferramentas depois até de produtividade, daquilo que fazemos, dos nossos assistentes, dos apoios que temos para tudo e mais alguma coisa, que vão efetivamente, lembro-me sempre de um dos oradores, portanto, que utilizava uma expressão, e portanto que eu acho particularmente feliz, mas que diz um bocadinho, lá está, que é a questão dos superpoderes, ou seja, no fundo, a inteligência artificial, algumas destas ferramentas vão ser os nossos superpoderes na medida em que nos permitir fazer muito mais coisas ou fazer coisas muito mais depressa e de forma muito mais eficiente do que aquilo que fazíamos antes. Isto não há bela senso, não, e portanto aqui não é tanto uma questão de ceticismo, mas talvez aqui uma questão de queria chamar receio, mas obviamente, mas talvez alguma preocupação, porque sendo consensual que a inteligência artificial, portanto, terá um impacto muito, muito grande no mundo tal qual o conhecemos, naturalmente que não está isento de riscos, e obviamente que isto, como todas as inovações, portanto, e esta talvez em particular, carece aqui de um acompanhamento e daqui de termos os pés bem assentes na terra, portanto, e também pensarmos muito bem no que é que vamos fazer e de facto utilizar esta ferramenta ou estas ferramentas para nos ajudarem e também não deixar as coisas entrar um bocadinho portanto, num descontrole. E pronto, vai-nos trazer garantidamente desafios que já existiram noutros momentos da nossa vida coletiva. Com certeza que vão haver coisas que hoje são feitas por pessoas e que provavelmente daqui a 5, 10, 15 anos, portanto, em alguns casos já não vão ser precisas pessoas para fazer, ou pelo menos vão ser precisas menos pessoas do que são hoje, mas também com certeza que vão surgir novas oportunidades e outras coisas diferentes para fazer. Portanto, isto naturalmente trará aqui alguns desafios e, no fundo, lá está. Vai nos obrigar, enquanto sociedade, talvez a termos que inovar também, fazermos coisas diferentes, se calhar para garantirmos que continua a haver trabalho para as pessoas, se calhar questões que hoje ainda estão um bocadinho assim, vão-se falando e tal, mas como a semana de 4 dias, ou trabalhar menos horas, ou garantir determinados mínimos de rendimento às pessoas, como já há experiências piloto noutros países, que há algumas dessas coisas, por força das mudanças a que vamos assistir, se calhar vão ter que ser equacionadas, vão de certeza aparecer novas possibilidades, novos desafios, mas creio que esta é provavelmente a grande inovação do nosso tempo, lá está, do meu tempo, portanto eu já sou, e lembro-me, portanto eu já sou daqueles que
só tive telemóvel quando já andava na universidade, não é? Portanto, lembro-me dos primórdios da internet, como referi há bocadinho, da malta ainda ter que ir a um sítio e ter uns módems e tal, e umas coisas muito lentas para abrir uma página e para ver umas coisas. Tivemos uma evolução brutal em 20 anos. E acho que a aceleração a partir daqui vai ser ainda maior, e, portanto, também nós, nas nossas entidades, enquanto profissionais do setor, portanto, temos que estar muito atentos a isso e fazer bem o nosso trabalho de casa e, no fundo, preparar-nos bem para aproveitar aquilo que pode ser uma oportunidade e para não deixarmos o comboio passar. Mais alguma questão? Ana Simeão, Sim, olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. perfeitamente. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho mais relacionada aqui com a evolução do setor, ou pronto, tentar perceber qual é que é, na sua opinião, os maiores entraves à inovação no nosso setor, porque, na verdade, se calhar também eu vou ser um bocadinho provocadora, mas o nosso setor não é um setor muito conhecido propriamente por grande inovação, pronto. E eu gostaria de perceber então qual é que é a visão aqui em termos de entraves, ou porque é que às vezes não se consegue inovar com tanta facilidade. Não sei se esta pergunta é um bocadinho provocadora ou não, mas pronto, fica a questão. Obrigada. Excelente questão, Ana. É uma É isso que eu questão entendo. muito comum. É uma excelente, Muitas de pessoas facto, estão aqui. é uma excelente questão. E posso dar aquela que é a minha opinião e a visão que eu tenho sobre esse tema. Eu julgo que um dos principais desafios ou um dos principais obstáculos, não vou classificar aqui por ordem de importância se é o principal ou não, mas garantidamente que um dos principais, portanto, terá a ver portanto, com a falta de escala. Ou seja, temos, como referi há bocadinho, nós temos cerca de, são 200 e muitas entidades gestoras, portanto, no abastecimento de água, depois no saneamento são outras tantas, portanto, algumas obviamente têm os dois serviços, e efetivamente algumas delas são de pequena dimensão. Isso, lá está, não impossibilitante, e há de facto entidades gestoras que são de pequena dimensão e até são bastante inovadoras, mas a verdade é que quando nós pensamos, portanto, na dimensão, isso tem uma tradução em termos de recursos, quer sejam recursos humanos, quer sejam recursos financeiros, quer sejam recursos técnicos, e, portanto, muitas das vezes, e eu conheço muitas entidades gestoras, e provavelmente vocês também conhecem, de pequena dimensão, em que epá, há um engenheiro para dar resposta a não sei quantas coisas, portanto, tempo para pensar em inovações e coisas do género não existe. Depois, existe um outro fator que eu creio que também tem aqui influência e que tem a ver com a questão de algum conservadorismo inerente ao próprio setor, que também resulta, de certa maneira, da natureza do próprio setor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como todos sabem, portanto, nós operamos infraestruturas que são infraestruturas extremamente dispendiosas, não é? Portanto, que implicam um investimento muito, muito grande por parte das entidades, portanto, são infraestruturas bastante pesadas, e isso talvez faça com que haja aqui alguma aversão ao risco, porque, de alguma forma, a inovação também está sempre de braço dado com o risco, não é? E muitas das vezes, falando, sei lá, porque se eu tiver que instalar uma solução qualquer para tratamento de água, que seja uma solução muito dispendiosa, eu se calhar em termos do ponto de vista da opção de gestão, sentir-me mais confortável por fazer esse investimento numa solução ou numa tecnologia que já tem provas dadas, do que se calhar estar a apostar numa tecnologia nova que está a emergir, que até pode ser muito boa, mas eu ainda não sei bem se aquilo vai dar, e aquele investimento, portanto, é suposto aquilo ter que durar para umas dezenas de anos, e portanto eu se calhar não estou tão receptivo a fazer aquele investimento,
que é mais inovador em detrimento de um outro. Pois um outro fator que poderá também contribuir terá a ver também com algum, não gosto muito desta palavra, agora ouve-se muito, mas pronto, aqui algum fechamento do nosso setor sobre si próprio, ou seja, todos nós que já participámos em eventos do nosso setor, portanto, às tantas, as pessoas que participam são as mesmas, as pessoas que falam são as mesmas, e portanto isso não é propriamente potenciador e catalisador de inovação, não é? Nós para inovarmos temos que ir, quer dizer, perceber como é que outros fazem, temos que pensar fora da caixa, temos que abrir os nossos horizontes e o nosso setor é um bocadinho, lá está, também aí conservador. Depois, isso é uma questão também, provavelmente terá aqui algum peso e obviamente sabemos que é assim, não vale a pena escondê-lo, é assim, nós, o nosso setor, portanto, nós trabalhamos no regime de monopólio natural, nós, entidades gestoras, portanto, cada um tem a sua exclusividade territorial e sabemos que, de alguma maneira, um dos fatores que induz a inovação, a necessidade de inovar, querer fazer mais, querer fazer melhor, querer fazer diferente, portanto, é exatamente a competição. Aqui no nosso setor, quer dizer, há alguma competição do ponto de vista de querermos ser mais eficientes, de querer ter bons resultados na avaliação de qualidade de serviço da ERSAR, de querer mostrar perante as nossas congêneres que estamos bem, que trabalhamos bem, mas não há propriamente aqui um risco de amanhã aparecer alguém que está a fazer melhor do que nós eficiente e vai-nos roubar os clientes. Não existe isso e de alguma maneira talvez isso também acabe por restringir um bocadinho a capacidade de inovação ou predisposição para a inovação que se calhar noutros setores em que existe essa competitividade o tem. Um outro fator ainda que pode pesar um bocadinho terá a ver com, já temos muitas entidades gestoras, portanto, que são aqui como é que é de dizer isto? Que tem até já muitos profissionais mais jovens, e isso também é importante, a idade das pessoas. Não é o único fator, mas obviamente que cabeças novas, portanto, vêm com ideias novas, se calhar com uma outra forma de olhar para as coisas. Muitas das entidades acabam por ter os seus quadros de dirigentes ou topo, se calhar já mais envelhecidos. Também não quer dizer que as pessoas mais velhas sejam avessas à inovação. Portanto, ou seja, há exceções, mas talvez com a idade uma pessoa portanto, esteja menos disponível para correr determinados riscos, quando se é mais jovem, se está disponível para correr. Portanto, se calhar, se houvesse aqui uma maior renovação e uma maior presença e uma maior voz dos próprios jovens nas entidades, isso também poderia potenciar a inovação. Depois temos ainda um outro fator, que é o facto porque para inovar nem sempre é assim, mas há determinadas inovações que implicam investimento. Para se fazer investimento é preciso ter recursos financeiros. Nós também sabemos que há muitas entidades gestoras que, portanto, voltamos sempre à velha questão, lá está, das tarifas e das coberturas de custos e de ter os meios financeiros necessários para fazer aquilo que é preciso fazer. E ainda temos muitas entidades gestoras, portanto, que não conseguem ter meios financeiros, se calhar, suficientes para se lançarem em determinados processos. Portanto, a questão financeira é sempre uma questão, também a restrição financeira, com algum peso. As próprias pessoas e a pressão da opinião pública, isso já vai mudando um bocadinho, felizmente, com todas estas questões, a preocupação do meio ambiente, das sustentabilidades, das transições energéticas, as pessoas, a sociedade em si vai sendo cada vez mais exigente e isso de alguma forma também nos vai obrigar a ser mais inovadores para conseguir responder a alguns destes desafios, porque se calhar ao contrário de outros setores, a verdade é que a sociedade, na minha perspectiva e na minha opinião, não valoriza ainda suficientemente aquilo que é o papel dos serviços de água e a importância do trabalho que fazemos. E, portanto, isso talvez dificulte também depois a falta de reconhecimento desse valor também não faz propriamente com que as pessoas estejam disponíveis, talvez para pagar um pouco mais, ou para nos pedir, ou para esperar de nós que sejamos mais inovadores, porque no final do dia é o que as pessoas
que esperam de nós é que lhes corra água na torneira 24/7 com qualidade, que quando puxam o autocolismo que a coisa vai embora, portanto, e que não apareça nas imediações, que não vejam sinais de poluição nas zonas onde moram e, portanto, a partir daí já ficam satisfeitas. Quer dizer, enquanto da Mel já estão sempre à espera de ter mais um serviço, da energia já é normal ter um contador inteligente e, portanto, eu já não ter que dar leitura e poder, quer dizer, às tantas. Pá, na água, as próprias pessoas, a própria sociedade não nos vê e não espera de nós, se calhar, esse papel tão inovador como de outros setores. E, portanto, como também não nos exigem tanto isso de fora, e se calhar também nos inibe um bocadinho e dificulta um bocadinho, pronto, se calhar alonguei um bocadinho, mas não acho que de facto que haja aqui um fator único, acho que há de facto vários, provavelmente haveria ainda mais, esqueci-me de referir a alguns, mas penso que todos estes, cada um na sua medida, mas que contribuem um bocadinho para fazer com que de facto o nosso setor não seja propriamente um setor muito inovador, mas atenção. E gosto sempre de destacar isto. Temos, e há excelentes exemplos no nosso setor de entidades que são muito inovadoras e que, inclusivamente, portanto, o reconhecimento desse trabalho, portanto, é feito a nível internacional. Portanto, nem tudo é mau. Claro que o panorama geral, se calhar, não é o melhor, mas há muito trabalho e muita gente a fazer um excelente trabalho no campo da inovação no nosso país e no nosso setor. Obrigada. Miguel, foi muito interessante ver aqui a dualidade de Miguel, coordenador da Comissão de Inovação, e Miguel, diretor financeiro. Foi interessante, foi interessante. Temos aqui ainda espaço para uma última pergunta. Eu ia só, não ia colocar uma questão, ia fazer um comentário à resposta do Miguel, que foi ótima. De facto, não há um único fator de resistência à mudança ou à inovação, há um conjunto deles, mas é engraçado, há pouco quando referiste que o setor da água é um setor, de certa maneira, é seguro, porque tem sempre clientes, não é? E, portanto, desse ponto de vista é uma grande vantagem. E acaba por se tornar uma barreira à inovação. É engraçado que eu acho que tem que haver uma mudança de paradigma. Uma vez que temos essa segurança, então não deveria haver tanto medo de arriscar, porque, ou seja, não. A água é essencial à vida, não é? É essencial a todos os clientes das entidades todas, portanto, por que não arriscar mais no campo da inovação? Ou seja, não é uma pergunta, é só um comentário. Muito pertinente, Marina, mas por isso é que eu referi, ou seja, eu não disse que estava de acordo ou não, portanto, é uma apreciação, é no fundo a análise que faço, mas acho que há um bocadinho esse sentimento, ou seja, portanto, porque isto é uma coisa que é objetiva, ou seja, portanto, isto está estudado e é obviamente que quanto mais competitivos são os setores de atividade, portanto, maior a necessidade, portanto, a propensão e a predisposição para a inovação, porque é assim, quem não inova, quem não faz diferente, quem não faz melhor, portanto, morre, porque Não os sobrevive. outros passam à frente. E, portanto, tem a ver com a mentalidade e com o próprio paradigma daquilo que são as entidades. E o que eu estava a referir é que, historicamente, o nosso setor, portanto, é um setor que é mais conservador. Lá está, um setor ainda muito assente nas questões da engenharia, da obra, da infraestrutura, portanto, da conduta, do reservatório, da ETA, e era aquilo que estava a dizer. Portanto, talvez o facto de, em parte, lá está, pelo menos nesta componente dos investimentos, não é? Das infraestruturas, o facto destas infraestruturas serem investimentos muito pesados, lá está. Portanto, é verdade que os clientes não vão embora, mas é assim, todos sabemos, ou penso que mais ou menos todos temos consciência de que o setor, portanto, e as entidades que integram o setor não nadam propriamente
em dinheiro, ou seja, portanto, e aqueles lucros enormes que vemos também as entidades que operam noutros setores, até de utilities a ter, portanto, no setor da água não existem. E, portanto, quando o dinheiro não é muito, quem tem que tomar a decisão, portanto, no final do dia, portanto, tem que ponderar muito bem a decisão. Portanto, obviamente, quando estamos a falar em termos de investimentos em infraestruturas. Depois há outras áreas em que claramente podíamos ser muito mais inovadores, designadamente até na relação com o cliente, ou seja, comparando com outros setores, portanto, estamos ainda a anos-luz, quer dizer, vermos o cliente de uma outra forma, quer dizer, no fundo, agora fala-se muito destas questões, quer dizer, do proporcionar uma experiência, não é? Portanto, das experiências, não é? Quer dizer, no fundo, nós todos os dias possibilitamos um conjunto de experiências ao cliente, que é a experiência do poder beber uma água que lhe saiba bem e que ele se sente tranquilo a beber, a experiência de um duche relaxante no final de um dia de trabalho, quer dizer, nós há uma série de coisas que podíamos utilizar a nosso favor para, no fundo, valorizar aquilo que fazemos e não há propriamente esse hábito. Aliás, eu estou à vontade para falar, porque a minha entidade gestora, portanto, se calhar também, à semelhança da esmagadora maioria das outras, também ainda não o faz. Mas há de facto aqui uma margem enorme e isto tem a ver um bocadinho, lá está, com a maneira como nós próprios olhamos para isso, para aquilo que as pessoas esperam de nós. Mas eu acho que as coisas vão mudar muito rapidamente porque o nosso setor, até por força, lá está, da importância e da premência que as questões ambientais e da sustentabilidade, portanto, vêm ganhando, eu já noto hoje uma muito maior exigência das pessoas, por exemplo, para com questões como as perdas da água ou até as existências de rupturas na rua e as fugas, portanto, e o agir ou não agir, ou se a pessoa A ou B está a desperdiçar água. Já hoje notamos que há uma proatividade por parte das pessoas que há uns anos não existia, ou pelo menos não era tão visível. E isso, de alguma maneira, vai nos empurrar, entre aspas, ou vai nos obrigar, ou seja, no fundo é dizer assim, se não for a bem é a mal. Mas nós vamos ter que inovar, e ainda bem, vamos ter que ser mais inovadores, e isso vai nos levar, são no fundo as pessoas que vão nos empurrar para isso. E sim, e acho que as pessoas hoje, portanto, os jovens, precisamos muito de jovens no nosso setor, não está fácil, temos grandes desafios, não está fácil hoje de conseguir recrutar pessoas, mas precisamos muito de pessoas novas, qualificadas, com ideias novas, com vontade, no fundo, com aquela, como se dizer, com sangue na guerra, né, e a pensar fora da caixa, porque isso é fundamental também. Às vezes, para fugirmos um bocadinho, estamos muito habituados a ver as coisas daquela maneira, a fazer as coisas daquela maneira, até às vezes aparecer alguém e dizer assim, "Epá, então, mas estás a fazer assim, então, mas sempre fiz assim, está bem, mas lá porque sempre se fez assim, não quer dizer que seja a melhor maneira de fazer, e portanto se calhar há outras maneiras de fazer, e portanto às vezes é só preciso olhar as coisas de uma outra perspectiva e pronto, e para isso eu acredito que os jovens são fundamentais, não é que eu me considero velho, portanto provavelmente, se calhar em comparação com muitos daqueles que estão agora a entrar no mercado de trabalho, portanto já tenho uns aninhos a mais, mas de facto penso que é muito importante e precisamos desse sangue novo também para tornar o setor mais inovador. Muito bem, obrigada, Miguel. Não sei se há mais alguma questão antes de finalizarmos. André, não sei se estás aí com cara de quem quer colocar uma última questão. Estou esclarecido, estou esclarecido. Então, eu tenho uma última questão, na verdade. Hum. Miguel, tu há pouco disseste e muito bem que não nos devemos envergonhar de falar também das iniciativas ou dos objetivos que não conseguimos cumprir, no nosso trabalho enquanto comissão da APDA. No JOPA também temos alguns casos de objetivos e coisas que gostaríamos de desenvolver e que saem um bocadinho ao lado. Mas eu gostaria de perceber, relativamente ao livro branco, o que é que correu mal e se tu vês a possibilidade de pegarmos nessa iniciativa em conjunto, assim numa espécie de sinergia JOPA e Comissão de Inovação. E também convido aqui a audiência a juntar-se. Sei que estão aqui alguns elementos do JOPA e alguns elementos da Comissão de Inovação.
E fora destes dois grupos também, portanto, o que é que me dizes? Epá, eu confesso que, quer dizer, eu fiquei um bocadinho, portanto, estou aqui foi aqui pelo menos aqui uma colega, portanto, aqui a Cândida, portanto, que acompanha, está aqui a Joana, que também faz parte da comissão, mas há menos tempo. De facto, é assim, esta iniciativa, eu de facto, é assim, sinceramente, não sei bem, nunca consegui perceber bem, de facto, porque é que ela não, se calhar porque é que ela não vingou ou não teve sucesso. Portanto, isto porque, pá, quando nós agarramos isto, quer dizer, o que é que pensámos? E até porque isto foi promovido, portanto, foi divulgado pela PDA, junto de todos os seus membros, das suas mailing lists, que estava a decorrer esta iniciativa, que qualquer pessoa, até do setor ou de fora do setor, isto foi divulgado, podia dar o seu contributo. Divulgámos isto numa série de eventos da PDA, portanto, e a verdade é que, pá, lá está, o número de contributos que tivemos, e como referi, e a qualidade de alguns destes, quando tivemos alguns, portanto, muito válidos, naturalmente, mas tivemos outros, portanto, que consideramos que não reuniam as condições para, portanto, não tínhamos massa crítica, no fundo, porque a ideia era fazer uma publicação, até de um e-book, do repositório, que fosse até dinâmica ao longo do tempo, que pudesse ir recebendo contributos, mas de facto, apesar de termos tido aqui alguns impulsos, algumas iniciativas, não conseguimos que houvesse da parte das pessoas, no fundo do universo do setor, uma adesão a esta iniciativa que permitisse atingir esses objetivos. E, portanto, chegou um momento em que dissemos: "Epá, já tinha passado uma série de tempo, não fazia sentido continuar com isto ad eterno, e, portanto, olha, não temos condições, fechar." Se podemos eventualmente reabrir, epá, eu não sei, confesso que estou um bocadinho traumatizado com esta, esta coisa, porque realmente esperava que a coisa pudesse ter um novo fogo. Epá, mas, assim, nunca fecha a porta a nada. Pode ser que, de facto, lá está, a nossa colaboração com o Jopa, portanto, na organização da conferência foi excelente. E, portanto, não digo que não, portanto, colocarei a questão naturalmente no seio da comissão, mas não fecho a porta a que possamos tentar ter aqui um novo impulso e, no fundo, ressuscitar aqui uma iniciativa que efetivamente, portanto, e como referi, não correu bem. E acho que é importante assumirmos, não, eu digo sempre isto, até às pessoas com quem trabalho: pá, custa-me muito mais, epá, as pessoas ou as entidades, portanto, não assumirem, portanto, os erros e quererem esconder os erros, do que as pessoas assumirem os erros. Quer dizer, até porque, assim, errar é humano, nem tudo o que fazemos corre bem, portanto, e lá está, e é mesmo assim. Agora, nós temos é que saber reconhecer isso e tentar aprender, perceber o que é que falhou, para na próxima vez melhorar e não repetir os mesmos erros. Agora, assumir que há coisas que não correm bem, portanto, acho que só enriquece, e só acrescenta valor, e não o contrário. E foi também por isso que achei por bem referir também uma das iniciativas que de facto não correu bem. Pode ser que venha a ter uma nova vida, e que, em conjunto com o Jopa, que o Jopa, de facto, com todo este sangue mais jovem, que consiga aqui, em conjunto connosco, criar aqui uma nova dinâmica. Vamos ver. Fica o desafio. Muito bem, exatamente, fica o desafio. Muito bem, chegamos ao final, André. Não sei se, como aqui anfitrião da Jopa Talks, se queres fazer aqui uma despedida da nossa primeira sessão. Posso fazer, sim, senhor, Marina. Quero agradecer mais uma vez ao Miguel Carrinho por ter aceito o nosso desafio. Foi muito interessante, e foi ótimo também para nós, para nos abrir também aqui um bocado a visão para outros temas. E a inovação é, sem dúvida, um tema bastante atual e muito necessário no nosso setor. E por isso, obrigado pela tua partilha. Espero
que todos tenham gostado tanto quanto eu. E espero ver-vos em breve na próxima sessão. Marina, queres dar uma última palavra? Agradecer a todos. Ainda não temos data para a próxima sessão, mas atempadamente anunciaremos através da APDA. E muito obrigada, espero que tenham gostado, tal como o André disse. E Miguel, espero então encontrar-nos em breve, quem sabe, para discutir essa ideia do livro branco. E Nós dar ainda uma não nova estamos tão vida. traumatizados. Exatamente. Ok, ok, ok. Ok. Muito bem, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, boa Obrigado a tarde. todos. Obrigada, boa tarde.